psicóloga, sem investigar isso, sua triagem no atendimento pós-parto fica incompleta. E se uma mãe chegar hoje aí na sua clínica com a queixa de que não está gostando da maternidade? No puerpério, gente, então as mulheres elas são colocadas à prova da maternidade real, porque vai existir a maternidade fantasiada e maternidade real. Então, ideal e real. A ideal, eu fico imaginando, vai ser tão legal, meu bebê, né? As pessoas vão chegar e vão me ajudar, e eu vou dormir, e a pessoa nem passa pela cabeça dela que ela não vai tomar banho, que ela não vai escovar o dente, que ela não vai conseguir tirar o pijama. Isso nem passa pela cabeça dela. Ela não pensa assim, eu vou tomar meu banho normal, né? Não, ela não pensa isso, porque ela nem sabe o que a espera no pós-parto, né? Só vivendo no pós-parto mesmo, que ela vai falar, meu Deus, eu não consigo tomar banho. Gente, são 4 horas da tarde, eu ainda não escovei o dente da hora que eu acordei, né? E olha pra roupa dela, ela fala, gente, eu ainda tô de pijama. Aí ela olha para os fios de cabelo e fala, meu Deus, tá precisando retocar a tinta. Quando que eu vou ter tempo? Eu não vou ter tempo, vou ter que ficar aqui com os cabelos, todos os fios brancos aparecendo. A unha, meu Deus do céu, esquece unha. Só quando meu filho tiver 50 anos, acho que eu vou poder voltar para manicure, né? Então, assim, é a maternidade real. E você não pensa nisso, né? Nessas questões lá na gestação. E aí, quando você vê ali essa situação, isso você fica, meu Deus, não sabia, não é possível. Fora, né, os palpites das pessoas de plantão, né? Essa criança tá com muita roupa, não é bom tirar, não? Olha, essa criança me parece que ela tá com sono, né? É melhor você fazer tal coisa. Olha, eu acho que isso que ela tá sentindo, né, é cólica, faz isso e aquilo. Dá chá disso, dá chá daquilo. Então, assim, aqueles palpites, né, que às vezes eles vêm de uma forma maldosa, tipo, você não sabe cuidar de criança, né? Eu cuidei de 3, então eu sei cuidar. Então, eu tô te ensinando aqui como é que faz e faz favor de me ouvir, né? Então, essas coisas podem ir deixando cada vez mais estressante este momento chamado pós-parto. E, gente, essas tarefas da maternidade, elas podem ser estressantes a ponto da mulher não gostar dessas atividades, tá? Então, ela começa ali a não se identificar com as tarefas da maternidade. Ter que amamentar, ter que dar banho, ter que preparar a comida e deixar ela como papinha, ou fazer comida sem sal, ou ter que lavar roupa do jeito X, do jeito assado, sabe? Então, muitas mulheres acabam não se identificando com as atividades da maternidade. E isso acaba estressando mais ainda essa mulher. Só que uma coisa é importante dizer, porque às vezes essa mulher ela pode chegar na sua clínica se queixando das tarefas da maternidade e você não pode confundir, porque às vezes a própria mulher confunde, tá? Às vezes é confuso para ela. Então, às vezes a fala dela para um psicólogo que não é perinatal, que não tem experiência nessa área, pode confundir e começar a dizer e achar, hipotetizar que essa mulher não está se vinculando ao bebê, não ama o bebê. Quando, na realidade, ela não gosta das atividades de cuidados maternos, tá? Que é outra coisa. Existe até uma frase que eu gosto sempre de dizer, e existe um documentário sobre isso também. Odeio a maternidade, amo o meu filho. Tá? Então, é totalmente possível amar o filho e odiar todas as tarefas da maternidade. Isso é possível. Só que para alguém que não tem essa escuta qualificada, como foi dito aqui pela Rose, né? Então, quando o profissional não tem a escuta qualificada, ele está ouvindo que ela está rejeitando o bebê. Só que ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que ela está insatisfeita com as atividades da maternidade, tá? Então, essa atenção do psicólogo que vai atender uma mulher no pós-parto é importante. E escutar o que ela está dizendo, que é algo em relação ao bebê ou à maternidade, que são coisas diferentes, tá? Muitas mulheres, gente, não planejaram a gestação. Elas não planejam. E elas não planejam porque elas não estão afim naquela hora de exercer as atividades maternas, que muitas sabem, né, que a atividade materna é estressante. Então, elas estão lá, sei lá, terminando o doutorado, mestrado, foi promovida, ou está tentando a promoção lá no emprego, alguma coisa assim,
que ela sabe que ela precisa se dedicar ao foco daquilo, que a maternidade naquela hora não ia ser interessante, porque tiraria ela daquele foco. E coisas acontecem, de repente essa mulher engravida bem neste momento em que ela precisava manter o foco em outra coisa. E aí vem o que a outra pessoa disse aqui, eu verificaria os sonhos, porque às vezes ela está sonhando em crescer dentro da empresa, sonhando em crescer academicamente, ou sei lá, qualquer outro sonho que ela estava ali tentando realizar. E o foco dela precisava ser em cima daquele sonho e de repente ela engravida. E ela vai ter que engavetar por um tempo as ações daquele sonho. Por quê? Agora ela vai ter que mudar o foco para cuidar do filho, da maternidade, tá? Então, gente, muitas das queixas que vão chegar para nós no pós-parto estão relacionadas a isso, relacionadas às mulheres que estavam vivendo algo e que a gestação aconteceu e aí elas estão frustradas de ter que lidar com as questões da maternidade e ter que ter deixado parado aquele projeto, vai ter que engavetar aquele projeto, que para ela estava sendo importante. Apresentar sintomas de estresse e ansiedade no período perinatal é extremamente comum. Então, eu aconselho que quem recebe aí uma mulher no pós-parto, investigue, faça avaliação da saúde mental dessa mulher em relação a sintomas de ansiedade, estresse e depressão, porque é muito comum. E uma mulher com alta ansiedade, com estresse, ela vai ser mais queixosa a respeito do bebê e das atividades de ser mãe, tá? Quando eu fiz pesquisa lá de mestrado e doutorado, eu investigava também o que as mulheres achavam sobre as atividades com o bebê e sobre o próprio bebê. E olha que interessante, aquelas que estavam mais ansiosas e estressadas, elas ticavam ali nos itens mais negativos, né? E aquelas que não estavam apresentando ansiedade, depressão, elas ticavam mais nos itens positivos. Então tem isso, gente. A mulher, às vezes, ela vai ter uma percepção negativa, tanto do bebê, não que ela está rejeitando o bebê, mas uma percepção negativa do bebê. Tipo, esse bebê é chorão, esse bebê é doente, esse bebê, sabe, assim, demanda muito. Então, a percepção que ela tem, não necessariamente que o bebê é demandante, mas a percepção que ela tem das atividades da maternidade, do bebê, podem sofrer aí com a forma com que ela está apresentando sintomas de alterações emocionais significativas. Se ela tiver com ansiedade, estresse ou depressão, aumentam as chances dela ter uma percepção mais negativa da maternidade do bebê. A gente tem que ficar atento a isso também, tá? Outra queixa que chega bastante pra gente de mulheres no pós-parto é a relação conjugal, que às vezes começa a ir declinando. Pesquisas mostram, né, que a relação conjugal ela vai caindo em qualidade. Não estou falando que vai dar separação, nada disso, tá? Estou falando de cair em qualidade, tá? Quando nasce o primeiro filho. E conforme vão nascendo outros filhos, tende a cair mais. É para 100% dos casais? Não é para 100% dos casais, mas uma boa parte, estatisticamente, começam a ter um declínio a partir do nascimento do primeiro filho, tá? Então, as queixas da relação conjugal que chegam pra gente, às vezes está relacionada ao pós-parto também. Então, às vezes eu vou falar assim, a relação conjugal não tem nada a ver com o período perinatal, tem tudo a ver. Às vezes essa mulher, ela vem com essa queixa no primeiro, no segundo ano do pós-parto. Então, saber de pós-parto faz toda a diferença para ajudar, tá? A entender melhor essa questão da relação conjugal. Outro conflito do pós-parto que traz muito essas mulheres para a nossa clínica é em relação à volta ao trabalho. Então, tem dois tipos de conflito, tanto daquela mulher que precisa trabalhar, e ela trabalha em alguma atividade, né, que ela não sonhou com aquela atividade, mas é o serviço que apareceu e ela precisa de dinheiro, ela precisa trabalhar. Então, muitas vezes ela apresenta conflito, não quero voltar a trabalhar, eu quero ficar com meu bebê. Já acabou minha licença de 4 meses, já acabou minha licença de 6 meses, o que eu faço agora? Não consigo mais tirar férias, vou ter que voltar a trabalhar. E isso traz um grande sofrimento e angústia, porque aquela mulher, ela acredita que aquele bebê só depende dela, que ele não ficaria bem com outras pessoas, nem mesmo com pessoas da família, né? Então, ela começa a ter ali algumas crenças, né? E que dificultam ela nesse processo da volta ao trabalho. E existe a situação daquela mulher que escolheu a profissão, ela ama o que faz, inclusive nem queria engravidar naquele momento, porque ela estava no auge do serviço, do trabalho, né? E aí, ela se vê mãe
e ela às vezes começa a se sentir culpada e procura o nosso serviço porque ela fala assim: gente, será que eu não amo meu bebê? Eu tô querendo deixar ele voltar pro trabalho. Eu tô aqui preocupada com o trabalho. Eu quero voltar a trabalhar. Enquanto a maioria das mulheres que eu converso está com medo de voltar a trabalhar, né? E eu não, tô super empolgada para voltar a trabalhar. Será que eu amo meu bebê mesmo? Será? Então começa aquele sentimento de culpa. Então a gente precisa investigar sobre essas questões. Outra coisa interessante que a gente precisa muito investigar no pós-parto é em relação à rede de apoio. Essa mulher, ela conta com uma rede de apoio ou de desapoio? Porque tem isso também, tá, gente? Às vezes a mulher, ela te conta, ela fala assim: ah, sim, não, minha sogra fica em casa, eu tenho rede de apoio, sim, minha sogra, minha cunhada, né? Elas moram ali perto, a gente mora no mesmo bairro, então todo dia elas estão lá dentro de casa, né? Então eu tenho rede de apoio. Legal, se ela vê como rede de apoio, maravilha, mas outras podem ver da seguinte forma: minha sogra e minha cunhada, elas ficam enfiadas o dia inteiro dentro de casa, né? Dizem que isso é rede de apoio, mas olha, eu preferia não ter então rede de apoio, porque nossa senhora, viu, ter que aguentar essas duas dentro de casa falando um monte de coisa na minha cabeça, né? E meu marido ainda defendendo elas. Nossa senhora, né? Então, gente, isso é rede de desapoio, tá mais estressando a mulher, sendo mais um fator de risco para ela adoecer do que um fator de proteção. Então, ter alguém ali não significa que é rede de apoio, tá bom? Para a rede ser de apoio, a mulher, ela precisa falar assim: ufa, graças a Deus que elas existem, né? Tá me ajudando muito, né? Tá sendo muito bom a presença delas aqui. Se a fala for: tem gente, mas olha, tá sendo difícil. Então, presta atenção que não está sendo rede de apoio, está sendo rede de desapoio, fator de risco aí para essa mulher. Então, a escuta atenta faz toda a diferença aí nesses atendimentos na hora da gente atender uma mulher no pós-parto. Rafaela, mas ter esses sentimentos negativos não significa que ela está com depressão pós-parto? Tudo isso que você está falando aí, essas emoções negativas, essa mulher não está, então, com depressão pós-parto? Não. O puerpério, gente, ele pode ser um momento bem estressor e bem diferente do que a maioria das mulheres, né, imaginam, tá? Na maioria das vezes, as mulheres, elas nem imaginavam que o puerpério poderia ser desta forma. E isso não significa sempre depressão pós-parto. Isso é um erro comum também. Os psicólogos e outros profissionais acharem que uma mulher que está insatisfeita ou que está reclamando da maternidade está com depressão pós-parto. Nem tudo é depressão pós-parto, gente. A gente tem um número alto de mulheres com depressão no pós-parto? Sim, temos um número bem alto, tá? No Brasil, cerca de 20%. Significa que a cada 5 mulheres, uma no pós-parto estão apresentando sintomas de depressão, tá? Só que o número é maior na gestação. 25%, que a cada 4, uma grávida está sentindo sintomas de depressão. Então, o fato é que existe sim uma alta prevalência, mas nem tudo vai precisar, né, ser diagnosticado como sintoma de depressão ou transtorno de depressão.